Obrigado, presidente. Boa tarde, nobres colegas, público que nos acompanha aqui pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Presidente, o que me traz aqui hoje, na verdade, não é apenas um motivo. É um conjunto de razões, um conjunto de motivos que me fez com que viesse aqui à Assembleia Legislativa, ao nosso plenário, para poder fazer essa fala. Tem muita coisa acontecendo em Minas Gerais que é extremamente preocupante, extremamente grave, e o conjunto dos mineiros precisam ter ciência. São questões, presidente, que tratam, por exemplo, do patrimônio do povo de Minas Gerais. Essa sanha e essa fome privatista dos governos neoliberais, do qual Romeu Zema representa em Minas Gerais, se faz presente e caminha a passos largos para o desfazimento do patrimônio do povo de Minas Gerais. Eu explico. Foi iniciado, presidente, a pedido da CEMIG, um processo de análise de desinvestimento da Taesa. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia, uma das melhores e maiores empresas nesse setor, uma empresa recomendada pelas principais corretoras de ações na Bolsa de Valores e que tem rentabilizado aos seus acionistas bons lucros, bons recursos. E entre esses acionistas está o grande acionista, que é a CEMIG. E através dos dividendos, dos recursos da Taesa, dinheiro tem sido injetado no cofre do Estado para atender o povo de Minas Gerais, nos serviços que são importantes, pela rentabilidade, pela eficiência da Taesa. Então, a CEMIG, sendo então sócia e sócia majoritária, ela inicia um processo de consulta pública para analisar a oferta da sua parte na Bolsa de Valores, sem conversar com ninguém, sem ouvir com ninguém. Como a nossa Constituição ela é muito clara e diz que o desinvestimento, a desestatização das empresas públicas carecem de autorização legislativa e também de referendo popular, o que tem feito, então, o governador? O governador, como diz lá no interior, né, nós aqui no interior de Minas Gerais, está querendo comer pelas beiradas. Comer pelas beiradas. Eu apresentei um requerimento, presidente, solicitando ao governo do Estado informações, né, sobre quais circunstâncias e condições essa operação está se dando. É um negócio absurdo, professor Cleito, porque nós sabemos que compõe também o patrimônio do povo de Minas Gerais essa participação da Taesa. Não pode o governo simplesmente dizer, olha, nós não queremos, mesmo sendo superavitária e rendendo bons dividendos aos cofres públicos nos últimos anos, nós não queremos e vamos desfazer sem ouvir o povo de Minas Gerais. Poderia ouvir o povo de Minas Gerais na figura de seus representantes, que é a Assembleia de Minas. Então, eu quero aqui fazer a leitura do nosso requerimento, que foi encaminhado ao governo do Estado. E também eu quero anunciar aqui, o professor Cleito está aqui, já está conosco nessa luta, que nós estamos propondo um mecanismo que garanta condições para que a Assembleia também seja ouvida quando se trata da participação da CEMIG das estatais mineiras que pertencem ao povo de Minas Gerais, que o povo possa ser ouvido. Deixa eu localizar aqui, que nós vamos mostrar o que nós já estamos solicitando de informações. Eu quero aproveitar aqui, professor Cleito, e falar da proposta de emenda à Constituição que nós estamos apresentando e pedindo aos colegas que possam assinar. Presidente, deputado Jean, a Constituição do Estado, ela diz, então, que a Assembleia precisa autorizar ser ouvida em caso de privatização das suas empresas. E também fala dos referendos e do plebiscito para que se escute a população. Eu estou propondo aos colegas parlamentares proposta de emenda à Constituição para acrescentar o inciso 5 ao parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição Estadual. E aí ficaria o seguinte, presidente, demais colegas,
A autorização para que sociedade de economia mista e empresa pública realizem desinvestimentos e alienação de ações, quando a operação representar montante superior a 5% do total da sua participação em subsidiárias em empresas privadas. Isso é importante, se esse dispositivo já estivesse garantido na Constituição do Estado, esse processo do qual a CEMIG ela inicia com a questão da Taesa, ela já estaria dependente, condicionada à autorização de nós parlamentares. Então, é muito importante. Eu quero fazer a leitura aqui para as pessoas entenderem a nossa justificativa. A Constituição Federal de 88 estabelece, eu vou direto no ponto que trata dessa questão aqui, olha só. A preservação do patrimônio público estadual é um dos deveres mais importantes do poder público, principalmente em momentos como o atual, no qual somos assolados por uma crise econômica, social e sanitária, e pensar na longevidade das fontes de recursos estatais se tornou uma tarefa urgente. O Estado de Minas Gerais tem ativos importantíssimos e é de notório interesse público que todos os esforços possíveis sejam envidados na conservação e fortalecimento das empresas mineiras. Ademais, seja realizado referendo popular para efetivação da desestatização de algumas empresas do Estado, como as de transmissão e distribuição de energia elétrica. Isso se dá por entender que essas atividades são estratégicas, tanto economicamente quanto socialmente, sendo necessário democratizar o processo decisório sobre as empresas, chamando a população mineira para opinar sobre o assunto que impacta diretamente não só os cidadãos de hoje, mas também do futuro. Então, está disponível para todos que quiserem conhecer a proposta da emenda, mas essa é um dos parágrafos do qual nós apresentamos a justificativa. Se essa proposta de emenda à Constituição for aprovada, sancionada antes da efetivação dessa operação que a CEMIG está querendo, o governo do Estado está querendo, há uma chance de preservarmos esse importante patrimônio lucrativo, rentável do povo de Minas Gerais. A Taesa compõe uma boa, se não a maior parte do lucro individualmente das receitas da Companhia Energética de Minas Gerais. Então é isso, professor Cleito, que eles querem fazer. Vão fatiando, vão desidratando, vão sucateando para chegar lá na frente e entregar na Bacia das Almas. As experiências de privatizações no Brasil não têm sido boas referências, não têm sido bons exemplos, bons modelos. Entregamos há anos atrás, no governo Fernando Henrique, a Vale do Rio Doce, a preço de banana, com subsídio do próprio Estado para que aqueles que a adquiriram tivessem esses recursos para aquisição, foi financiado, e o valor de mercado hoje nem se compara. E dizendo que, a partir daquele momento, lamentavelmente, a empresa começou a figurar em tragédias gravíssimas, como nós vimos em Mariana e como nós vimos em Brumadinho. Então, uma das pautas que eu trago aqui hoje é essa, para que os colegas possam nos ajudar a assinar a PEC, para que ela possa tramitar e possamos votar o mais breve possível. Essa, professor Cleiton, é uma das ações. A outra ação que eu já falei foi o pedido de informações ao governo do Estado, e acho também que cabe representação ao Tribunal de Contas do Estado, representação na Justiça, para que possamos impedir que essa operação venha a cabo. Isso é muito sério. Estão vendendo o patrimônio do povo de Minas, uma empresa, a participação numa empresa importantíssima, sem que o povo seja ouvido e consultado. Nós não podemos permitir. O Poder Legislativo de Minas Gerais, ele tem que se pronunciar. Me lembro que Minas Gerais figurou no cenário nacional quando a sanha privatista de Fernando Henrique chegou até Furnas, em Minas Gerais, e o governador Itamar Franco disse: aqui não, e fez a mobilização das forças militares do Estado de Minas Gerais em Furnas, e aquela privatização não aconteceu, e nós sabemos como isso foi importante para o nosso Estado, para a nossa população. Então, o chamado, o convite, é para que a Assembleia, como tem demonstrado até aqui, nós temos visto que a Assembleia tem tido altivez, que mais nessa operação e nessa ação, que caminha a passos largos na surdina, a gente possa também dizer não. Não sem o povo ser ouvido, não sem os representantes do povo serem ouvidos. Então, essa é uma das questões, eu vou voltar a falar sobre isso. Esse é um problema gravíssimo e nós vamos voltar a falar sobre isso. O segundo assunto que eu gostaria de trazer aqui é a respeito, professor Cleiton, e isso interessa também ao senhor que atua nesta pauta, é a situação dos servidores aposentados da educação. Não só da educação, do Estado todo, mas eu fui provocado inicialmente pela educação. Férias-prêmio.
O Estado não está pagando as férias-prêmio. O Estado não tem feito nenhum pagamento, deputado doutor Jean, dos servidores do seu direito das férias-prêmios. Sequer, para vocês terem uma ideia, está promovendo as publicações das aposentadorias. Faz a aposentadoria na modalidade do afastamento, mas não faz a publicação, porque a partir da publicação tem o servidor o direito de receber os seus abonos, suas férias-prêmios. E o governo não está procedendo a esses pagamentos. Já tem também denúncia de trabalhadores e servidores que isso está ocorrendo. É claro que no governo Fernando Pimentel houve ali pela crise financeira que foi enfrentada, a dificuldade de proceder no volume necessário aos pagamentos, mas ainda assim houve o estabelecimento de critérios, especialmente dos servidores em condições mais precárias, financeiras, em condição de adoecido, entraram no rol das priorizações que o governo estabeleceu. E agora isso tudo está paralisado. Então também apresentamos aqui um requerimento pedindo ao governo do Estado que possa prestar essas informações. Deixa eu ver, esse o Cleiton vai ter não, vou ter que localizar ele aqui. Então, eu estou trazendo esses dois assuntos que estão na ordem do dia, além de outros problemas que o Estado tem enfrentado, centenas de outros problemas que estão aí. Mas esses chamaram a nossa atenção, muito a nossa atenção. O primeiro, pela relevância que tem enquanto patrimônio do povo de Minas Gerais, e o segundo, pelo problema que nós temos na questão do drama do servidor, dos trabalhadores, porque precisam receber aquilo que lhe é de direito, que está no escopo da lei. Não seria apropriação indébita quando o Estado não faz o não pagamento, quando o Estado não apresenta o pagamento dos trabalhadores que lhe é de direito? Não é algum tipo de apropriação indébita? A lei, o escopo da lei é claro, que no momento da aposentadoria tem que ser feito o pagamento de todos os direitos, inclusive das férias-prêmios, e o Estado não procedendo, não efetuando esse pagamento, deixa os mais pobres, porque na maioria das vezes, na grande maioria, são trabalhadores que os salários são bem baixos, e ali a oportunidade de ter o início de uma aposentadoria mais tranquila, e o governo simplesmente segura. É porque não tem dinheiro? Ora, a virada do exercício financeiro 2020 para 2021 apontou para nós que foram 5 bilhões de reais o superávit, descontando a previsão da despesa e descontando a arrecadação, 5 bilhões de superávit. Então, nessa questão das férias-prêmios, o requerimento que está aqui na casa, que na Comissão de Administração Pública, ele é o seguinte: o deputado subscreve e requer que seja encaminhado ao secretário de Estado do Planejamento informações sobre os atrasos no pagamento de férias-prêmio para os servidores estaduais de Minas Gerais. Questiona-se quantos servidores estão sem receber as férias-prêmio no âmbito do Estado. Depois, se, desde que ocorreram os primeiros atrasos no pagamento, alguma categoria recebeu as férias-prêmios, enquanto outras ficaram sem receber. E depois, qual o montante total o Estado precisaria para regularizar o pagamento desse direito aos servidores. Então, são alguns questionamentos que nós estamos apresentando. Eu quero até dizer que eu já vou apresentar um outro requerimento. Qual o número de servidores que já estão aposentados e qual o Estado ainda não efetivou a publicação? Já se afastaram para aposentar, mas o governo do Estado não publicou a efetivação para formalizar no Diário Oficial de Minas Gerais, porque isso também tem que ser visto para incluir aqui nessas informações que nós estamos pedindo. Então, essas são as minhas falas de hoje. De um lado, a preocupação com o patrimônio do povo de Minas, com a sanha privatista do Zema, que quer entregar a Taesa, que é uma das principais subsidiárias aí da CEMIG, do qual a CEMIG tem participação societária. E, de outro lado, os servidores públicos estaduais, mais uma vez, sendo atacados pelo governo Romeu Zema. Obrigado, presidente.